Oh, deixa eu ver. Boa noite. Já tem até boa noite aqui. Deixa eu colocar aqui. Boa. Que lindo. Nossa, que legal isso. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Andresa, que lindo. Que Chegamos bom no. estar aqui com você. Olha Obrigada só. pelo convite, Ju. De nada, amiga. De nada. Um prazer de novo. Eu lembrei de você depois do nosso bate-papo lá, que o pessoal amou lá no seu canal, né, na A3, vendo tudo que você está realizando com o Anderson, eu fiquei assim muito feliz, está muito bacana. Tem indicado muito casal. Eu falei, siga esse Sim, casal, siga esse casal aí. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Então, é perfeito. Eu acho que nesse momento, até eu vi que você estava fazendo fora de São Paulo, né? Agora você já está em São Paulo, pelo que você falou, né? Então, quinta vou embora, aí segunda eu volto. mas é isso aí mesmo. A Precisa minha relaxar. vida agora tá assim. Então tá bom. Bom, boa noite a todos que estão aqui com a gente ou que estão entrando e verão esse nossa live aqui depois da gravação, né? Eu queria dizer para vocês a importância dessas lives nesse momento até da pandemia, mas passar para principalmente para vocês um ar de positividade, ou seja, nós temos que ser Sim, positivos até na adversidade. E eu acho que a adversidade maior do que essa do Covid para o Brasil e para o mundo não há. Pegou muita gente de surpresa, né? Uma pandemia que não respeita continente, não respeita cor, religião, bolso, ou seja, ela colocou todo mundo no mesmo patamar. Sabemos que algumas pessoas sofrem mais por acesso à saúde, por acesso à alimentação, ao básico, mas quando eu falo que ela colocou no patamar, as economias do mundo tiveram que se curvar a esse momento da pandemia. Mas nós viemos aqui hoje falar de coisas boas. Como passar o sim. momento de crise, como passar essa pandemia. E eu sempre falo, e a Andresa acho que vai concordar comigo, a nossa entrevistada de hoje para esse bate-papo. Na verdade, é uma conversa, tá, Andresa? Eu estou falando entrevista, mas Sim. é uma conversa entre dois profissionais, dois amigos de coração, para levar um pouco mais de conhecimento nessa área para vocês. Olha só, gente, apresentando, eu sou o Jussivaldo Almeida, eu sou cofundador da J Santos Consultores, é uma consultoria especializada em educação financeira e previdência privada para fundos de pensão, empresas e pessoas. Tá? No caso da J Santos, para ir na linha da educação financeira e previdência privada para todos, ou seja, não só fundos de pensão, como empresas e pessoas físicas que ainda desconhecem a previdência privada como eu trato, ou desconhecem esse fenômeno que é a educação financeira na vida das Sim. pessoas agora, eu criei a trilha do conhecimento. A trilha do conhecimento, ela chegou para ficar, mas lembrem-se, ela sempre irá tratar de algum assunto que pode ser do 0 ano aos 100 anos de idade. E eu quero dizer o seguinte, que os assuntos lá e os especialistas sempre estarão tratando de assuntos ligados ao seu dia a dia, mas que envolve principalmente cuidar do bolso, cuidar das finanças, da família, da carreira, sempre com muito cuidado e carinho com o dinheiro que a gente ganha todos os dias, o pão nosso. Então, trilha do conhecimento. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode ir no canal, que também tem o mesmo nome, né, e blog Dinheiro e Futuro. Tem outras trilhas que já aconteceram lá, que eu falei sobre a importância da educação financeira, as diferenças da economia comportamental, tem muita coisa bacana. E agora eu estou inaugurando a trilha aqui que traz grandes empreendedoras para falar com vocês. Tá? E na sequência vem executivos falando de previdência privada, fundos de pensão. Então, a trilha, ela pega todo o seu ciclo de vida financeira, mas trazendo sempre orientações dos melhores especialistas, como a Andressa, que está aqui com a gente. Olha só, meu agradecimento à equipe interna da J Santos, em especial
para o Nicolas Almeida, o nosso responsável por internet, por toda a tecnologia da empresa. Alessandra Ferro, seja muito bem-vinda, nos assessorando também, tá? Uma grande consultora e educadora financeira. E deixar aqui, Andresa, acho que você concorda comigo, deixar aqui um grande abraço, nosso sentimento a todos os brasileiros, são mais aí de 30 mil vidas aí que foram afetadas pelo Covid-19. Então, fica aqui o nosso sentimento por essas famílias e por aqueles que partiram, tá bom? Gente, olha só, hoje aqui eu tenho a amiga Andresa, uma escritora, uma grande educadora financeira, que eu tenho orgulho de trazer para essa nossa conversa. Andresa, muito bem-vinda. Eu vou começar aqui dizendo o seguinte, você pode falar para a gente quem é a Andresa, porque eu te conheço muito bem, mas quem é a Andresa? O que você tem ajudado as pessoas nesse momento da pandemia? Não só as pessoas, como é que você está ajudando? Como é que estão os empresários que você atende? Porque, assim, o empresário é uma pessoa, mas ele tem que pensar nele e tem que pensar na empresa. Então, assim, conta... E nos funcionários, né? E nos funcionários. Então, assim, a cabeça fica maluca. Sim. Então, assim, como é que você está superando? Então, quem é a Andresa? Bom, vamos lá. A Andresa sou eu. Eu sou educadora financeira desde 2017 por formação. Sou pós-graduada em neurociência com ênfase na educação financeira. E eu comecei com a educação financeira quando eu fui empurrada pelo meu marido para abrir a nossa empresa. Então, a gente abriu a empresa, eu não era nada empreendedora, eu era totalmente conservadora. É a maneira como a gente é criado, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje. E um ano depois a gente faliu. E aí a gente se viu num momento de querer administrar a pobreza, né? Porque a gente perdeu tudo, a gente perdeu todo o investimento de uma franquia, a gente passou por momentos bem difíceis e hoje eu e meu marido, a gente ajuda os empresários a não falirem, a não chegarem no estágio que a gente chegou. E como a gente trabalha junto desde 2011, né? Ano que vem vai fazer 10 anos que a gente trabalha lado a lado, o relacionamento também, ele pode ser afetado, né? Porque você trabalha, fica do lado do marido o dia inteiro, do lado da esposa o dia inteiro, e fora daqui tem um relacionamento, tem família, tem casa, tem cachorro, tem gato, tem tudo para cuidar, né? E o relacionamento dos dois. Então, eu e meu marido, a gente criou o projeto A3, que a gente atende empresários, empreendedores, famílias, né? Que querem não só salvar as suas empresas, como também salvar os seus casamentos. Olha, eu vou te dizer, agora que eu vou indicar vocês mesmo, porque lidar com família, né? A nossa família, né? Dentro de casa já não é fácil. Agora, ter a mulher como sócia ou marido e ainda pensar um momento, eu digo o seguinte, eu não vejo nenhum problema, acho bonito você falar com essa verdade, né? A gente faliu. Gente, eu não vejo problema algum. Quantos grandes nomes aí faliram em negócios até acertar na veia? E, assim, eu acho isso muito bacana, né? Porque você fez disso uma coisa do seu negócio hoje, né? Evitar que as pessoas cheguem nesse momento que vocês passaram de dor. Porque é uma dor, né? Que está acontecendo. Mas vocês voltaram, ficaram, acho que, mais fortes, aprenderam e foram para cima. Porque o que acontece, Josivaldo, os perfis são muito diferentes. Então, meu marido é altamente arrojado, ele sempre foi empreendedor, os pais dele sempre tiveram os próprios negócios. Meu pai e minha mãe, além de ser muito mais velhos que eu, meu pai... Eu tenho 39 anos, se meu pai tivesse vivo, ele teria 92. Então, assim, a diferença das gerações, e os dois eram servidores públicos. Então, eu fui criada no conservadorismo, eu fui criada
para você ficar esperando acontecer. E meu marido não, ele sempre andou, caminhou, sempre foi autônomo, e só que do nada ele falou: a gente vai abrir a nossa empresa. E eu fui, só que nenhum dos dois controlava. Eu deixava nas costas dele, ele deixava nas minhas, ninguém cuidava, ninguém fazia nada. Até o dia que a gente faliu, eu falei: não, peraí, eu vou aprender esse negócio e eu vou pegar essa área financeira, eu vou ficar com a área financeira, que é o que eu gosto de fazer. Tem gente que fala assim: ah, é coisa chata, fazer francesinha, arrumar o financeiro, o extrato do financeiro, como o que está na empresa, o que falta, o que deve, o que tem ainda a pagar, vendedor, comissão, tem muita coisa. E eu gosto dessa parte administrativa. E ele que é formado em administração. Não gosto. Então, não adianta você ser formado em administração e não saber controlar o que entra e o que sai da sua conta. Pois então, eu, assim, além de as pessoas falam assim: ah, isso é um dom, mas não era a minha praia, não era o que eu gostava de fazer. Eu fui aprendendo e fui caminhando e fui buscando conhecimento para que isso não acontecesse de novo. Depois de uma quebra financeira, tem o problema no relacionamento, que a gente já passou, a gente já pensou em se separar. Então, assim, o relacionamento, assim como as empresas, né, os casamentos, tem data para falir. Só que se a gente cuidar, as datas não vão existir. A gente vai continuar junto, casado e próspero. Então, assim, as famílias hoje, com essa pandemia toda, no empreendedorismo, principalmente, não adianta você jogar culpa em nada, não adianta jogar culpa no marido, nem no Covid, não adianta, gente. É buscar a solução, é correr atrás da solução, né, Jô? Então, assim, hoje o que a gente tem mais ajudado são casais. E terminando aqui, a gente vai atender um casal às 9 horas da noite, porque são empreendedores. Não, nossa, eu achei linda a sua fala, porque é assim, eu também tenho sócios, né? Não tenho sociedade com cônjuge, né? Por isso já dou os parabéns para vocês, porque vocês têm que cuidar com muito carinho para as coisas da empresa, não na vida emocional do casal, da família. Sim. Né? Então a gente sempre fala, né? Você sabe disso, a empresa família, a empresa negócio, lucro. Mas assim, vamos lembrar, né? Uma depende da outra, estão ali. Agora, vocês conseguiram juntar as duas, né? Tiveram conflitos? Com certeza, a gente sabe que o seu não é brigadeiro, né? Muitos, porque ele foi criado de uma forma, eu fui criada de outra. Pois é aquilo que a gente fala, né? Dos perfis, às vezes tem um poupador, um gastador, né? Tem aquele que gosta de planilha, aquele que gosta de caderno e acabou, não tem nada de errado. Sim. O errado é eles não se falarem. A comunicação é muito importante nessa época. Então, eu atendi uma noiva, que ela falou: eu não sei o que eu vou falar para o meu noivo, o meu cartão veio com o limite estourado, o que eu vou falar para ele? Eu ainda não falei. E eu falei: a primeira coisa que você tem que falar é a verdade. Pronto, acabou. Fala a verdade, que dói menos e você resolve mais rápido. Pois é. Eu acho que em casamento, falando em casamento e dinheiro, para a gente entrar na nossa temática, os casais têm que tomar muito cuidado com uma coisa que a gente chama como educadores financeiros, que eu também sou, né? Educador, terapeuta financeiro. Eu sempre falo, tomem cuidado com a traição financeira dentro do casamento. Entendeu? Tentem conversar o mais aberto possível, desde o noivado, entendeu? Porque quando você está noivo, ainda você pode evitar uma série de coisas antes de chegar no casamento. Porque se entrar no casamento e você ainda tem esse problema de falar de dinheiro com a pessoa que vai estar com você todos os dias da sua vida dali para frente, sim, né? Vai ter problema. Então, por isso que eu dou os parabéns para você, deixo um abraço para o Anderson. E agora eu quero entrar na temática da noite. Vamos lá.
Como Olha empreender tendo a herança como a educação financeira. olha só, herança, a educação financeira como herança. Então, diz aí para mim, quando eu vi assim que eu provoquei, eu vi você colocando isso, eu falei, caramba, herança, né? Porque a gente pensa em bens materiais, herança, né? Não é o seu Algumas. caso, não é o seu caso. Não, Conta não. para nós essa temática. Até mesmo porque tem muitos herdeiros que faliram, receberam milhões de herança e faliram. Por quê? Porque se você não sabe administrar R$ 100, você não vai administrar 100 milhões. Não adianta. Não é sobre o dinheiro, é sobre como você se comporta perante o dinheiro. Se você se ajoelha para o dinheiro, o dinheiro vai fazer o que quiser com você. Você vai parar de colocar a sua família em primeiro lugar e vai colocar o dinheiro em primeiro lugar. Então, eu aprendi a minha herança, né, a minha educação financeira. Hoje já existe educação financeira nas escolas, mas na minha escola não tinha educação financeira. Verdade. Então, como que eu aprendi? Com meu pai. Por quê? Por que eu escolhi aprender com meu pai, não com a minha mãe? Porque a minha mãe, toda vez eu falava, mãe, me dá dinheiro. Ela falava, pede para o seu pai. Então, e o meu pai, ele sempre perguntava, para quê? Ah, é para ir no passeio do Play Center. Quanto custa? Aí eu falava o valor que eu não lembro, gente, era em cruzeiro, cruzado, alguma coisa assim. E aí eu falava o valor, falava quando que era, e ele pegava o dinheiro do bolso. Então, lanche, fala para sua mãe comprar no supermercado e você leva o lanche, não vai comer lá não. Tá bom, pai? Então, assim, mas ele sempre tinha dinheiro no bolso. Então, eu comecei a olhar para ele e comecei a aprender com ele. Não era tudo que meu pai comprava para mim. Eu já tive alguns problemas que todo mundo usava o tênis. Lembra o Nike? Que tinha umas bolinhas gigantes, assim, colorida? Eu não tinha esse Nike. Sonho dos jovens. Sonhos de consumo. Eu não tinha esse Nike, eu tinha o Bamba Cabeção, que doía meu dedo para ir para a escola. Então, assim, ele não me dava tudo que eu queria, mas quando eu comecei a trabalhar, ele me ensinou a guardar dinheiro. Ele falou, filha, guarda seu dinheiro no banco. Filha, faz assim. E aí eu comecei a ver aonde que a gente morava, os terrenos que ele tinha. E para mim, na minha infância, eu achava que eu era rica, porque meu pai sempre tinha dinheiro no bolso. Então, assim, eu aprendi com ele a maneira que doeu menos. Por quê? Porque minha mãe dependia dele. Agora, olha como são as coisas, Josivaldo. Eu cresci vendo o meu pai sempre com dinheiro. Inconscientemente, quando eu casei com o Anderson, o que eu fiz? Igual a minha mãe. Eu dependia 100% do meu marido. Até em 2015, minha mãe falece, meu sogro falece em março, depois minha mãe falece, eu vejo a minha sogra e meu pai, os dois sozinhos. E aí eu pensei, eu falei, gente, se minha renda morrer, porque minha única renda era o meu marido. Sabe aquela pergunta? Se a partir de hoje... Vamos rezar por ano. Se a partir de hoje o meu marido morrer, eu vou sobreviver. Mas na época, eu falei, gente, eu preciso me mexer, eu preciso correr atrás do meu também. Porque um casal, Josivaldo, ele consegue alcançar e conquistar muitas coisas. Mas quando eles se juntam, não fica só no individualismo, seu dinheiro, meu dinheiro. Quando sai do individualismo, eles conquistam muito mais rápido. Porque um ajuda o outro, um equilibra o outro. E aí é que começa a dar certo. Agora,
Se eu fosse ficar pensando igual minha mãe falava assim: não, deixa seu pai. Ele não quer gastar dinheiro com isso, então vai ser só meu. Então, eu via o individualismo da minha mãe, entendeu? E às vezes, esse empoderamento feminino quer diminuir, quer humilhar o homem. Não é isso, gente. Empoderamento é você servir. O melhor é aquele que serve. A esposa que é empoderada, ela sabe cuidar da família, ela sabe cuidar dos filhos, ela sabe cuidar do marido, ela sabe cuidar do trabalho dela, ela sabe cuidar da profissão dela. Mas ela não precisa diminuir ninguém por isso. Então, é aí que tá, né? Sai da competição e vira a dupla. Eu falo, né, que eu e ele é uma dupla. A gente é uma partida de tênis, os dois estão do mesmo lado. Seria então, quase a gente... Robin, né? Né? É junto, porque a herança é aquilo que a gente aprende. Então, o que será que a minha filha está aprendendo e enxergando? É igual na educação financeira. Os seus filhos, eles nunca vão fazer o que vocês mandam eles fazer. Sai do chuveiro, vamos economizar. Eles não vão fazer. Eles olham vocês primeiro. Verdade. Primeiro, os filhos olham. Eles só vão obedecer se tiver congruência. Se não tiver congruência, esquece. Está gastando saliva à toa. Ô, amiga, deixa eu te aproveitar. Posso roubar uns minutos? Pode, assim? Pode. Você está no meu Instagram também. Um abraço para todos. Olha só, eu estou te conhecendo cada vez mais, né? É incrível. No caso aí que você falou da herança do seu pai, você consegue enxergar, né, na linha dos seus avós, parte de pai e mãe, os seus avós, né? Alguns deles eram, assim, aqueles que lidavam melhor com o dinheiro, era do lado do seu pai ou da sua mãe. Tem alguma correlação? Porque uma coisa é interessante, né? Você falou, meu pai cuidava mais do dinheiro, depois o meu marido começou a cuidava do dinheiro, mas você rompeu, porque existe aquela velha história, né? Que você teve esse momento. Você não repetiu da sua mãe. Opa, falou, não, é diferente. Sim. E eu sempre falo para as pessoas, gente, não é porque aconteceu com esta família, com este irmão, que tem que acontecer com você. Né? Tem que romper isso, e dá para romper, você fez. Agora, no caso do seu avô, você consegue enxergar algum deles que lidava melhor com o dinheiro? Olha, graças a Deus eu pude fazer essa pergunta para o meu pai, né? Porque meu pai e minha mãe são falecidos. E quando eu conheci educação financeira, tem a árvore genealógica, né? Sim. E eu perguntei, o meu avô, por parte de pai, ele era ferreiro, ele ferrava cavalo. Então, ele era empreendedor. A minha avó, por parte de pai, era a gastadora. A minha avó, o meu pai falava que porque a Mariana era o nome da mãe dele, ele chamava ela de Mariana. Não, porque a dona Mariana tinha do bom e do melhor em casa. Enquanto isso, meu pai se ferrando cavalo. E eles tinham uma casa bem grande, eu não sei a quantidade de irmãos do meu pai, porque a maioria já foi, né? Só restaram alguns. Mas agora, na parte da minha mãe, assim, o meu pai estudou até o ginásio. A minha mãe não, a minha mãe era da roça, os meus avós eram da roça, e a minha mãe estudou só até a 4ª série, equivalente à 4ª série. Então, a minha mãe, o que tinha, estava bom. Ela nunca... Ela não tinha a ambição de ter coisas melhores, entendeu? O que tinha para ela estava bom, entendeu? Tá bom aqui. Porque se dependesse dela, meu pai teria uma casa com banheiro do lado de fora. Estava bom. E ele não, ele sempre queria mais, ele sempre queria melhor. Não, eu vou fazer dessa maneira.
E assim, ele decidia. Ele só comunicava a ela, ele não perguntava para ela o que ela achava melhor, ele mandava, até mesmo pela diferença de idade dos dois, né? Ele era 13 anos mais velho que ela. Mas hoje, eu e meu marido, a gente conversa muito, Vival. Por quê? Porque quando ele toma alguma decisão que eu não estou sabendo, passa 1, 2 ou 3 meses, assim, passa pouco tempo, não é muito, não. Ele vem conversar comigo e eu falo, mas por que você não me avisou? Por que você não falou? Né? Eu falei, meu, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, já teve época, né, faz muito tempo atrás, que o cartão de crédito dele estourava e eu não estava sabendo de nada. Eu estava lá, gastando normal, como se a vida estivesse tudo bem. Porque a única conta conjunta que a gente tem é da empresa. Mas cada um cuida das suas finanças e eu cuido de tudo. Mas, a partir do momento que ele falou, eu preciso da sua ajuda, eu comecei a ajudar. E eu não comecei a impor, entendeu? Ó, você está gastando muito. Não, eu sempre falei, amor, qual que é a prioridade? Nossa prioridade, o que que é? Surgem oportunidades, mas para que eu quero comprar esse tipo de bem? Para que eu quero comprar esse imóvel? Para que eu quero comprar isso agora? Isso está no momento certo? Então, eu sempre faço essa pergunta para ele. Porque se ele quiser decidir, ele pode decidir também. Mas eu sempre faço as perguntas e também, por exemplo, a gente trocou de carro em janeiro desse ano. Ele queria um carro baixo e eu queria um carro alto. E aí eu mostrei para ele, por que eu quero um carro alto? Porque toda vez que a gente vai para Ubatuba, a rua de lá é de terra. Então, se eu comprar um carro baixo, eu vou acabar com o carro lá. Entendeu? Então, ele me ouviu e aí pegou um carrinho mais alto. Mas eu tô vendo que ele vai ter que aumentar mais ainda o carro. Eu gosto de andar em trilha, conhecer praias. A gente foi para uma praia chamada Ponta Aguda. Meu Deus, que lugar é aquele? Ah, meu Deus, estou ficando com inveja agora aqui. A inveja branca na praia. Porque o carro não ia dar muito certo ali, não. Aí, mas, nossa, um lugar lindo, trilha pura. Olha só, dentro do nosso tema ainda, eu até notei aqui, ó, assim, herança, né? Então, eu já vi um pouco dos seus avós, do seu pai, do Play Center, né? Eu diria que você tem uma herança muito recente aí, do aprendizado que foi ter um negócio que não deu certo. Hoje vocês estão no negócio que eu acredito que é o maior propósito, tá nos dois. Você acha que o primeiro negócio que não deu certo, vocês não estavam conversando? Você acha que o propósito de vocês não estava alinhado? Não, eu tinha medo de falar para ele das contas a pagar. Eu tinha medo. Morria de medo, porque ele levantava a voz, ele ficava estressado, ele ficava nervoso. O Anderson, ele tem um perfil que é assim, ó, quanto que é para pagar? Ele nem, na verdade, ele fala assim, o que tem para pagar? Paga. Ele não quer saber nem o valor. Eu já quero saber os centavos. Educador. Quanto que deu seu cartão? Quanto que deu seu cartão esse mês? Ah, deu 10. Não, eu quero saber 10.383,67. Eu quero saber tudo, entendeu? Ele não. E aí eu tinha medo de falar para ele porque ele levantava a voz, e aí trazia alguma discussão, porque eu não sabia como lidar com isso. Aí, a partir do momento que eu tomei as rédeas, eu falei, peraí, meu, vamos lá, baixa a bola, que agora eu vou falar de conta e eu não quero ouvir você dar chilique aqui, não. Aí a gente começou a conversar melhor. Então, olha só, a gente falou um pouquinho dessa herança, então, mesmo na dor, vocês tiveram uma grande experiência, né? Então, nós estamos chegando à conclusão, para aqueles que estão vendo e verão Sim. depois, que mesmo na vida do casal, sem ter negócios ou não, a comunicação é essencial a todo momento. E se for ter negócio junto, mais ainda. E falar, bom, como fala da minha amiga, mas eu também acredito, né? Cada centavo conta. Então, assim, tem que falar.
E eu acho que quando você coloca aqui, eu até te perguntei algumas coisas, olha só, aí você falou, como mudar os seus sonhos ao planejamento financeiro, né? Ou como mudar o planejamento financeiro para alinhar esse sonho, esse propósito. Como você vê isso hoje? Como eu posso alinhar? Em dias de hoje, um momento de crise, de cortes, gastos. Sim, que você tem então, é aquele negócio, no momento de crise, no momento de cortes, no momento de que todo mundo está com receio de fazer algo, a gente também está percebendo, Josivaldo, que você consegue viver com muito menos. Então, a gente precisa se comunicar quais são as prioridades. Esse é o melhor momento para você sentar com a sua família e perguntar o sonho de cada um. O que a gente vai fazer ano que vem? Esse ano estava programado para a gente ir para a Disney. Nós não vamos, mas as passagens, o hotel já está tudo pago. Então, assim, quais são as prioridades? O que é essa comunicação? Eu sempre prezo essa comunicação, porque assim, ó, os filhos, eles ficam perdidos, porque uma hora tá brigando, uma hora tá se beijando, aí eles não sabem o que está acontecendo. Então, se você não sentar para conversar e mostrar qual é a realidade hoje e o que vocês querem fazer, aí todos vão estar no mesmo propósito. Colocar o sonho em primeiro lugar não é você virar uma pessoa mesquinha, que a partir de hoje você não vai gastar mais nada. Não, é ver a sua prioridade, ponto. Antes, todo mundo queria comer nos restaurantes, queria sair para gastar de final de semana. Agora tem que ficar em casa. Então, assim, o que eu posso fazer para começar a guardar esse dinheiro? Ai, Andressa, mas meu salário foi diminuído de 50%. Tá vendo que na necessidade a gente se reinventa? Verdade. A gente se reinventa. E uma coisa, Josivaldo, eu parei para pensar e uma amiga minha falou isso. Ela falou, Andressa, você já percebeu que quando tudo está bem, não só na área financeira, mas quando está tudo bem no casamento, quando está tudo bem lá no seu relacionamento com Deus, para quem é religioso, você já percebeu que quando está tudo bem a gente se acomoda? A gente não quer saber de mais nada. É verdade. Então, assim, o dinheiro está na conta, tá bom, o que a gente vai fazer? Não tem propósito, não tem objetivo nenhum. Deixa a vida me levar. E aí, quando chega um momento como esse, aí coloca a culpa no vírus. Não é a culpa do vírus, não é culpa da pandemia, era você que não administrava desde antes. Vamos ser sinceros, né, amiga? Como dois educadores. O que nós estamos passando hoje, seja por conta da natureza que impôs, seja a questão econômica, são decisões passadas, que nos trouxeram ao momento de hoje. Então, exatamente. Como educadores financeiros que somos, né, é muito difícil a gente não se comover com toda a situação do país na crise que começou na saúde, lá fora, e afetou o planeta. Falando do Brasil, a nossa economia, é dura a gente ver que tem pessoas fechando seu negócio, muitos desempregados que estavam procurando emprego, agora vai demorar um pouco mais, aqueles que estavam empregados estão tendo redução de salário ou estão desempregados nesse momento. É duro tudo isso. Mas o mais duro, tanto eu como você, eu acho que na nossa base da educação financeira, fica aqui um elogio para o nosso amigo, mestre e irmão de missão, Reinaldo Domingos, acho que o maior educador financeiro que tem no Brasil, pelo menos que eu conheço, na atualidade, a qual eu deixo aqui o meu agradecimento, é o mentor da metodologia de SOP, é o presidente da nossa ABFIM, da qual você é conselheira, agradeço por você ter aceitado essa missão, estar lá com a gente. A ABFIM, para quem está vendo aqui ou verá depois, é a Associação Brasileira dos Educadores Financeiros. Ela é nacional.
Eu sou diretor financeiro, vice-presidente, e a minha amiga Andressa, com muito prazer, aceitou ser nossa conselheira fiscal. Então, ela cobra muito da gente lá. Às vezes. Lavando a roupa suja aqui na sua live. Desculpa. Mas pode cobrar, essa é a sua missão. Né? Nós trabalhamos juntos, né, nessa comunhão de levar a educação financeira a todas as comunidades. Né? E assim, sem distinção de classe social, sem distinção de cor, credo, sem distinção de região. Né? Porque nós estamos no Brasil, mas a ABFIM hoje está fazendo lives, agora às 8 horas também tem live, já teve às 15 horas. Às 15 horas a gente estava fazendo um bate-papo com o pessoal. Muito bom, hein? Eu assisti. Já fizemos com os Estados Unidos, tem Angola programado. Né? Essa é a ABFIM nacional? Não, é a ABFIM nacional e internacional. Então, aproveita a nossa live aqui para convidar a todos a conhecer a ABFIM, abfim.org.br, a qual a empresa faz parte, eu também. Voltando aqui na live, amiga, eu acho que aqui teve alguns aprendizados da sua própria vida, né? Sim. E eu fico imaginando como o casal que você e o Anderson atendem deve se sentir feliz depois, porque eu gosto muito da gente retratar a nossa experiência, o que a gente passou. Porque o que a gente passou não é porque a gente leu num livro. Não. A gente, suou. É aquela coisa, a boa espada, ela é forjada com muito fogo, alta temperatura e pancada. Então, a nossa experiência está retratada, né, nos nossos colaboradores, com aqueles que a gente vai atender, que é o seu caso, porque nós vivenciamos. Então, eu te dou parabéns, porque você contou do seu lado, como foi, dos seus avós, do seu pai, chegou no seu casamento, você rompeu, o que para alguns é assim, poxa, é difícil, né? Não, o filho rompe com aquilo que vinha de uma família, é o seu caso, né? Sim. Um casal pode quebrar e ainda assim sair desse quebrar financeiramente mais firme, com mais propósito. Então, eu acho que, pelo que você veio falando, me dá isso. Para quem está vendo aqui, ouvindo, me dá a sensação de um casal agora com um propósito muito mais forte. Então, assim, pessoal, sigam a Andressa, sigam a A3, né, no Instagram. Isso, eu vou só te falar por que é a A3. É amor, atitude e autoridade. São os 3 pilares do A3, por isso que é AAA, né? E por que a gente escolheu, né, essas 3 palavras? Também porque eu e o Anderson, nós somos cristãos, e ele recebeu isso como algo que vem de uma autoridade maior, que é Jesus Cristo. Então, esse amor e essa atitude, não adianta nada eu só falar que eu amo meu marido e não ajudar, e não ter atitude de tomar as rédeas, e não ter atitude de ajudar quando ele está precisando de ajuda, em ser humilde. Então, o amor, ele faz muita coisa, mas sem atitude ele não consegue fazer nada. Então, só amor num casamento não é suficiente. Só amor ao seu trabalho, à sua empresa. Tem gente que lida com a empresa como se a empresa fosse a família. Não é, gente. A empresa vem depois da família. A família tem que estar em primeiro lugar. Por que uma empresa foi aberta? Exatamente para sustentar a família. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito de vocês como casal? Qual é o propósito da sua empresa? Porque, às vezes, você está pensando só no dinheiro. E não é esse o propósito. Porque quando você só se preocupa com coisas materiais, gente, no caixão não tem gaveta. Verdade. Não tem gaveta. Não dá para levar nada. É claro, a gente tem que ser uma pessoa, a gente tem que pensar previdente, né, Ju? E pensar também na nossa velhice. Pensar também que a gente vai ter dificuldade, às vezes, até mesmo para levantar da cama. Então,
você não se cuidar hoje, se você não tiver uma reserva hoje, como você vai fazer parte do 1% que é independente financeiro, ou você vai fazer parte dos 99% que depende de familiar, que depende de auxílio do governo, que depende de outras coisas, e até mesmo de esmola para sobreviver. Porque essa saúde, o nosso feeling do comercial, a gente está chegando a outra geração aí. A gente tem que, né, começar já a pensar na nossa previdência, né, no nosso tempo de descanso. Sim. Pode falar, Ju. Posso pegar só uma palavrinha aí que você colocou no meio da sua fala agora? Independência financeira. Como a gente tem 5 minutos aí para começar esse encerramento, como você vê, no meio dessa pandemia toda, é um sonho eu ainda pensar na minha independência financeira, pessoa? Que mensagem você daria para uma pessoa agora quando você fala dessa independência financeira? Porque você já mostrou que não é, né? Porque você acabou de falar que tem pessoas que dependem de família, né, do governo, eles não são independentes financeiramente. Não que os demais sejam, mas defina para mim a independência financeira de uma maneira geral, para a pessoa física. Como chegar nisso? Olha, a independência financeira, ela é para aqueles que, mesmo tendo dinheiro na conta, quer continuar trabalhando porque gosta de trabalhar naquilo que ele faz. Porque ele já tem as reservas dele que vai sustentar ele até X anos. Porque uma coisa o meu sonho é independência financeira. Tá, com quantos anos você quer ser independente? Ai, Andresa, mas eu já cheguei nos 60, filho, meu pai chegou nos 90, você ainda tem 30 anos pela frente. Então, assim, nunca é tarde para você ser independente financeiro. E sonho, ele precisa deixar de ser sonho para ser realidade, ele precisa ter data, Josival. Precisa de uma data. Qual é a data? Escreve aí, coloca na sua geladeira, coloca no teto quando você vai deitar e coloca essa data. Esse dia eu vou ser uma pessoa independente. E começa a fazer uma renda extra, começa a empreender para quem não é empreendedor, começa a fazer algo que você goste. Porque o que tem de profissional, que às vezes eu falo assim, você gosta de trabalhar com isso? Tem uns que fazem assim, ó, para mim, Valdo. É aquele negócio, né, Andresa, sabe? É o meu trabalho, né? Só o que eu sei fazer. Gente, a pessoa está quase morrendo naquela profissão, porque só estudou para ser aquilo. Eu tenho uma amiga, ela é advogada, ela gosta do que ela faz, ela é da parte do imobiliário, ela ama o que faz, mas ela falou, Andresa, eu ainda vou ter minha lojinha de artesanato. Ela ama artesanato. E ela faz, você vai lá na casa dela, ela está montando um banco com uma cama velha. Ficou lindo. E ela gosta. E ela é advogada também. Então, hoje, a advocacia para ela é algo extra, porque ela já está vivendo a independência financeira dela. Então, assim, já conquistar com o marido a independência financeira aí é questão de comunicar. Tem que conversar. Então, a independência financeira, eu posso dizer que é um número para cada pessoa, para cada casal, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Não. E olha, eu vou falar aqui, se você depende do seu cônjuge para a sua independência financeira, se pergunta hoje, se ele falecer, como que você vai ter a sua independência financeira? Porque foi isso que eu pensei e comecei a trabalhar e comecei a correr atrás para mim também. Porque se meu marido falecer, o que eu vou ganhar? O que eu vou
Ah, não, Andresa, eu vou conseguir uma aposentadoria, tá, gente? Mas você precisa ter uma aposentadoria daqui 5, 20, 30 anos que vai te sustentar. E hoje a aposentadoria não consegue fazer isso. Então, o que você está dizendo é o seguinte: se seu cônjuge falecer, homem ou mulher, cônjuge, Sim. por quanto tempo você conseguiria sobreviver se você dependia só dele? É o que você está dizendo. É exatamente isso. Essa é uma fala muito importante sua, que eu estou deixando aqui registrado. Se o seu cônjuge vier a falecer e você depende dele hoje, por quanto tempo você consegue sobreviver sem pedir ajuda para o governo ou para a sua família? Então, fica com essa reflexão, que é uma reflexão que veio aqui da nossa amiga. E para a gente ir encerrando, eu posso ler uma frase aqui de um livro? Olha só, gente, me permitam olhar aqui. Se apenas pensar em ter dinheiro fosse suficiente para realizar sonhos e resolver problemas, o mundo inteiro viveria em eterna reflexão, sem ação alguma. Ó, gente, cadê, ó? Então, trabalhadores não precisam ser pobres, né? Educação financeira transforma vidas. Então, assim, eu digo que a educação financeira não só transformou, Andresa, a minha vida, mas transformou o meu negócio. Tá? Eu tenho uma empresa e transformou o jeito de pensar na empresa, pensar naqueles que trabalham comigo, né? Então, hoje eu me preocupo na empresa, assim, se eu tenho um parceiro comercial, se a saúde financeira do negócio dele está bem, porque se estiver bem, eu sei que ele vai estar entregando o melhor para mim. Isso é a transformação da educação financeira. Então, gente, ela é uma das coautoras desse livro, tá? Tem aí... Deixa eu tirar um print. Mostra de novo. Olha aí. Tá aqui. Pronto. Consegui. Eu li, são grandes histórias aqui, gente, de pessoas que conseguiram vencer as piores crises que, para algum, transformou para essas pessoas aqui, na verdade, em grandes empreendedores, tá? Então, assim, nós podemos ter sucesso também sendo CLT, sendo empregado, né? Sim, sim. Mas podemos fazer muito mais quando a gente resolve fazer o que a Andresa fez há alguns anos, e eu também já, aí desde 2010, nessa vida de empreender. Sou muito feliz por isso. Andresa, eu queria que você encerrasse aí, dando uma mensagem para o pessoal que está vindo aqui. Estou tendo algumas pessoas que passaram por aqui, ó. Valdir Souza, acho que é Rio de Janeiro. Alessandro, professor Anderson, excelência no bolso. Gente, curta o canal do professor Anderson, meu mestre, grande. Alessandra, Sheila Freitas também, uma grande educadora financeira, consultora aqui na J. Santos também. A Sheila é amanhã, né? Sheila, exatamente. Pessoal, aproveitando, curtam aí, né? Amanhã é a Sheila. A todos vocês, nossa gratidão. Então, eu queria que você deixasse aí como te achar e, assim, qual é a sua mensagem final para os casais aí que querem ter negócios juntos, né? Qual é a mensagem, principalmente, assim, que herança deixar no meio dessa turbulência toda que está acontecendo? Fica alguma herança? Fica algum aprendizado dessa Covid, falando em dinheiro para casais e para empresários? Então, essa é a sua fala final. Olha, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo que foi passando aqui. Agora que eu consegui ver os comentários na lateral. Obrigada, Alessandra, Alessandro, todo mundo que está aqui, Valdir, a Denilda, que também é coautora do livro Trabalhadores. Gente, olha, a frase que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: vocês são responsáveis por tudo que está acontecendo na vida de vocês hoje. Você só consegue ter controle daquilo que você faz, porque nem da sua própria vida você pode ter controle. Se Deus quiser tirar o sopro de vida hoje, Ele tira. Então, nem isso a gente tem o controle. Então,
a cada dia, faça algo melhor do que ontem. Não se compare com ninguém, não fique olhando o que os outros estão fazendo. Foca naquilo que é o seu sonho. Qual o seu sonho? Qual o seu propósito? Isso está muito claro para você. Se você ainda não tem isso claro, pode procurar o Divaldo, pode me procurar, porque quando você quer realizar algo, você corre atrás, você faz o que for possível. Eu lembro, Divaldo, isso é até um testemunho meu. Eu e meu marido, a gente queria ter a casa na praia. E quando a gente foi comprar a casa na praia, apareceu outra proposta. Ou um terreno, ou um laptop. Olha isso. O que eu faço? Eu compro um terreno ou eu compro um laptop? Fácil. Não, as pessoas não acreditam que a parte que a casa foi construída, a gente pagou R$4.000 no terreno. Então, assim, e o nosso foco era deixar a casa pronta. E hoje as pessoas estão lá, nossa, que casa. Mas a gente fazia cálculo para saco de cimento. Quanto que custa essa bermuda? Custa R$150. Não. Então, a gente vai comprar 3 sacos de cimento e a gente compra uma bermuda lá no Brás. Mas era o nosso foco. E hoje a gente desfruta de algo que, assim, eu posso ir para lá e eu desfruto. Então, você pensar também em desfrutar. Não fica só correndo atrás do dinheiro, não fica correndo atrás das coisas. Porque uma hora você pode ir embora e vai ficar tudo aqui. Não tem gaveta o caixão. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer. Obrigada, Josivaldo. Foi bem. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado aqui. Nós vamos distribuir nas redes. Visitem lá, então, o blog Dinheiro e Futuro, vocês vão ver isso lá também. Tem muito mais conteúdos lá sobre educação financeira e previdência privada. Finanças comportamentais como um geral. Então, amiga, gratidão. Manda um abraço para o Anderson. Sucesso na A3, que agora eu já sei que é atitude. Não, é amor. Amor, atitude e autoridade. E autoridade. Gente, com essas 3 palavras maravilhosas, ela definiu a A3, e peguem esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os casais, porque aqui no final a gente mostrou a importância de ter propósito enquanto casal e comunicação em todos os momentos da vida, tá bom? Um grande abraço a todos e beijo para você, abração para o Anderson. Outro. Tchau, fiquem com Deus, gente. Gratidão a todos.